Perder um amor, uma esposa, um pai, um marido, mãe, irmãos, filhos. Uma dor impossível de mensurar, um acontecimento difícil de prever. A morte, infelizmente, chega para todos nós. E normalmente quem fica sem a pessoa amada acaba sofrendo por dias, meses, anos. Tão difícil quanto o luto é pensar na partilha de bens, na herança da pessoa que se foi. E muitas vezes esse momento pode gerar conflitos. Como aconteceu recentemente com a namorada do apresentador Marcelo Rezende, com a mulher do ator Marcos Paulo, com os netos da atriz Sandra Brea, com a família do cantor Emílio Santiago e até mesmo com artistas internacionais, como o ator Jerry Lewis. Jerry Lewis excluiu de seu testamento 6 filhos do primeiro casamento. De acordo com um documento obtido pela revista norte-americana People, o ator e comediante deixou fora da partilha de bens os herdeiros de seu relacionamento com a cantora Patty Palmer entre 1944 e 1980. Antônia Fontinelli, que teve uma união estável com o diretor da Globo, Marcos Paulo, de 2006 a 2012, ano de sua morte, se referiu às filhas do ator como machistas por quererem desqualificá-la no processo de herança. A briga não era pela herança, e sim para que a justiça confirmasse que ela foi realmente companheira e esposa do diretor, a qualificando como parte na partilha de bens. Mesmo vivendo ao lado dele por 6 anos, as filhas queriam desconsiderar a relação. Em abril deste ano, a 13ª Vara de Família do Rio de Janeiro autorizou a exumação do corpo do cantor Emílio Santiago, morto em 2013, para que seja feito um outro exame de DNA. O pedido na Justiça foi feito pelo produtor cultural Alexander Nunes dos Santos, que quer provar ser filho de Emílio Santiago. Alexander admitiu ter já feito um exame de DNA para comprovar a paternidade do cantor, mas o resultado foi inconclusivo. 17 anos após a morte da consagrada atriz Sandra Brea e o sumiço misterioso de um de seus filhos, os netos começaram uma guerra na justiça, travando uma disputa pelo patrimônio milionário da avó. Os netos estão em pé de guerra com este filho que agora reapareceu. A atriz adotou quando ele ainda era um bebê. O caso mais recente foi com a partilha do jornalista e apresentador Marcelo Rezende, que faleceu em setembro deste ano. Luciana Lacerda, namorada de Marcelo Rezende, ficou sem ter onde morar após a morte do jornalista. Marcelo deixou 5 filhos que teve com 5 mulheres, além de 2 netos. A relação entre Rezende e Lu aconteceu depois que Rezende descobriu a doença. Por conta do curto espaço de tempo, a namorada não teria qualquer direito legal sobre a fortuna do apresentador. Entretanto, consta que Rezende deixou um testamento e, em caso ela esteja citada, os direitos passam a valer como documento deixado em vida. Divisão de bens e direito à herança. Hoje são os temas do debate à mesa. Olha a confusão, nem começou o debate à mesa. Beraldo, espera um pouquinho, Beraldo. Boa tarde pro povo primeiro, vamos começar o nosso debate à mesa. É que o Beraldo já está aqui, já se manifestando aqui a favor de algumas pessoas, outras não, por isso que a gente tem um debate, porque todo mundo tem o direito de opinar. O Neuber está aqui com a gente. Normalmente o Neuber, na verdade, não dá opinião, ele vai contando mesmo que já falaram para ele. Ele é jornalista, ele é colunista. Obrigada, viu, Neuber, você está aqui com a gente hoje. Doutor Beraldo, que já chegando já também. Prazer. Uma alegria receber o doutor. O doutor tem posturas muito fortes também, e eu acho legal, porque você também tem que conhecer todos os lados e a opinião dos nossos convidados, por isso que eles estão aqui. Doutora Elô também está aqui com a gente hoje, ela é advogada, ela é especialista nesse assunto. Nós já trouxemos, inclusive, para falar sobre isso, sobre heranças, por isso pedimos para que ela voltasse, porque há algumas mudanças na lei também que são necessárias que você saiba, você que está aqui conosco. Neuber, deixa eu começar com você, para a gente falar um pouco. Nós fizemos um apanhado de algumas celebridades que estão cujos os familiares estão nessa polêmica. Sim. E nessa briga acirrada. Jerry Lewis, que houve também uma
uma surpresa por parte dos filhos, porque estão fora do testamento. Sandra Breck, essa história já vem rolando. Tem uma história do Emílio Santiago também que a gente mostrou, que é um filho que, na verdade, se diz filho dele, não existe a possibilidade de não ser, então também existe essa outra briga. O corpo dele foi exumado, inclusive há pouco tempo. Marcos Paulo, que é um dos casos mais marcantes, porque foi extremamente divulgado. E agora, infelizmente, o Marcelo Rezende, também um querido que a gente acabou de perder, também já está com o nome envolvido nessa polêmica por conta de tantos herdeiros, né? Você acha que, pelo que você tem ouvido, existe necessidade mesmo dessa briga, ou essa moça, na verdade, nem tem intenção de querer alguma coisa, de requerer, e já estão brigando antes da hora? Bom, no caso especificamente do Marcelo Rezende, a namorada dele, ela disse que não quer nada, né? Ela afirma que ela não quer nada, mas os filhos, eu acredito que por medo, né, dela no futuro, dela pensar melhor, for orientada por alguém e entrar na justiça querendo alguma coisa, eles já estão se cercando de algumas formas para ela não conseguir ter direito a alguma parte da herança, né? O que parece que ela ganhou, sim, em vida ainda, quando ele estava vivo, um carro e um celular. Você chegou, né, a conversar com ela depois? Não conversei com ela, mas ela deu uma entrevista para Sônia Abrão, né? E ela contou esses detalhes, e inclusive ela afirmou lá que ela não queria a herança. E no caso da Leide, acho que da Fontanelli, você conversou com ela, você chegou a conversar com ela, então, a Fontinelli, ela recentemente agora, ela conseguiu o direito à herança, né? Porque ele morreu em 2012 e veio na justiça se arrastando desde então, e ela conseguiu agora o direito realmente à parte da herança, que as filhas dele... Que eles tinham muito tempo de casado também, eles ficaram, né? 6 anos juntos, tá, né? E aí as filhas dele, que com a Flávia Alessandra e até de outro casamento, eles entraram na justiça para não haver essa divisão, para elas somente ficarem com a herança. Mas perderam. Perderam. Recentemente agora saiu o parecer, só que parece que a Fontinelli tem direito à herança a partir do momento que ela estava com ele. Ah, tá. O que ele tinha antes... Os 6 anos finais. Não, exatamente. Tá. Só dos 6 anos que conviveram juntos, que ele adquiriu nesse período, ela tem direito. Você vê que a gente tem situações bem diferenciadas, né, doutor Beraldo? Boa tarde. A gente tem o caso da Fontanelli, que existia um casamento sólido de mais de 6 anos. O Marcos Paulo tem uma fortuna estimada em 35 milhões, contando com imóveis e bens, etc. Então, daí a justiça lhe dá possivelmente o direito. A gente tem o caso do Marcelo, que é uma namorada mais recente, não teve uma convivência muito grande. Mas, sabe, o que eu queria falar primeiro era da questão do Jerry Lewis, que ele tem vários filhos biológicos, mesmo do primeiro casamento, são 6 filhos, e ele tirou todo mundo do testamento. Então, isso acaba assustando um pouco as pessoas, né? As diferenças que nós temos hoje de casos, uma coisa rápida, outra coisa mais estável, e a outra que são filhos, né? Não é nem mulher, esposa brigando, são filhos fora. Chama a atenção da gente, né, Beraldo? Obrigado, é um prazer estar com você. Eu acho que com o melhor saber jurídico, a minha colega irá colocar esse aspecto, mas nós não podemos esquecer que entrou em vigor agora o novo Código de Processo Civil, que contempla o Código Civil a questão da partilha. Estados Unidos, vamos colocar, a legislação é diferente, né? Não contempla efetivamente os herdeiros. Aqui, você colocou bem. Já disseram, eu não me lembro quem disse agora, que o homem é o único animal que sofre, porque ele sabe que um dia irá morrer, né? Mas aquele que efetivamente não conhece a palavra, evidentemente, e aquela sempre com muita propriedade, ela colocou e colocou bem, a questão de todos se preocuparem, um testamento. O testamento, a pessoa pode fazer um testamento particular, colocar no papel e guardar, para que aquele desejo dele pós-morte seja cumprido, ou público, ou cerrado, ou seja, vai em cartório. O que eu quero colocar, por exemplo, nos Estados Unidos, a legislação é diferente. Se há algum ato, a pessoa não é obrigada, ou seja, os filhos já não herdam automaticamente. Em direito comparado, a gente pode relacionar melhor isso. E a doutora, como já digo aqui, né, poderá colocar esse aspecto também. Mas eu digo isso como experiência. Aqui a briga pode acontecer mesmo? Pode. Eu digo isso como professor conhecedor da matéria nesse sentido. O caso do Marcelo Rezende, vamos colocar. Ele fez um testamento. Esse testamento tem que ser cumprido. Quem determina o cumprimento desse testamento é judicial. Não tem testamento. Não, eu não estou dizendo ele fez o testamento. Vamos colocar hipoteticamente, ninguém sabe ainda, pode ser que nos guardados da família tem.
Bom, nem o jornalista, nem ninguém tem bola de cristal. Mas se ele não tem o testamento, vamos colocar não os se fatos sabe, que tem se ele agora. não tem o testamento, mas foi expressão de última vontade, de desejo dele, a lei fala até em codicílio. Ou seja, ele deixou carros, ou vários carros, ou bens para a namorada, aquilo tem que ser cumprido. Mas isso não tem que estar escrito em algum lugar? Pode estar escrito em algum lugar, como pode ser suprido, como pode ser provado através de testemunho. Basta uma ação de reconhecimento e juízo. Agora eu quero só fechar um aspecto. Não se pode fechar chaves e tirar uma pessoa do apartamento que nos tempos derradeiros da vida de uma pessoa que sofreu, que o Marcelo ele deixou um legado de dignidade de pessoa humana. Meu amigo, gostava muito de Marcelo Rezende, conheço a sua vida, a sua luta, a sua batalha. Mas a namorada dele, a última namorada dele, no meu entendimento e à luz da lei, ela tem o direito de habitação. Não poderiam tirá-la da casa. Ela estava convivendo com ele nos últimos meses, era companheira sim, entendeu? Nos últimos meses, e se ela demonstrar isso, ela tem o direito de habitação daquele imóvel. Então o que eu quero saber agora, doutor Elo, eu tenho muita dificuldade para entender essas variações de relacionamento, que é o que nós tínhamos falado. Se fosse aqui no Brasil, os filhos do Jerry Lewis poderiam contestar. Sim. E lá nos Estados Unidos, não. Ele deixa para quem ele quiser e não tem, é incontestável. Lá é outra então, legislação. Esses 6 filhos perderam mesmo, não tem a que recorrer. Pode até tentar, mas aí tem que ter o conhecimento jurídico específico da matéria lá. Eu não tenho esse conhecimento jurídico de lá. E se fosse aqui? Mas poderia talvez contestar, se não vai deixar para ninguém, vai deixar para o Estado. Tá. De repente ele deixou em testamento para alguma esposa e o Jerry Lewis, no caso, ele deixou para a esposa, para a Atual, última esposa dele com uma filha adotada, né? Se a lei permite lá, aqui não. Aqui não. Se ele deixasse mesmo escrito. Não. Mesmo aqui, estando escrito, os filhos têm direito. Ao contrário do que o colega falou, primeiro é um grande prazer estar aqui novamente, desculpa, né? É um prazer conhecê-lo. E boa tarde, de novo, né? Nós já vamos falar novamente sobre herança, eu falei outro dia contigo. Mas existe os bens que são resguardados por lei, a família, aos filhos, aqui no Brasil tem. Que são o quê, Elô? São a herança propriamente dito. A pessoa tem 100% de bens, tá? Então 50% dos bens dela, ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode deixar para quem ela quiser. Para uma instituição, para um amigo, para um amante, namorado, etc. 50%. Os 50% da parte que é legal, que o Estado protege, é dos filhos legítimos ou filhos adotados. O caso do Marcelo Rezende, que está sendo discutido. A moça é namorada dele, ela não é esposa. Pelo que consta, é namorada. Né? Então, a namorada, o que ela dormia lá, né? Hoje em dia, moderninho. Nos últimos 5 meses que ele estava doente, que ela veio morar com ele. Ela veio morar com ele. Então, juridicamente, o direito de habitação é relativo, porque aquele bem imóvel está no inventário. Eu não entendi porque a senhora falou contrariamente do meu entendimento, eu não entendi. Nesse sentido dela poder ficar morando lá. Pois é, eu também já não concordo, eu não concordo com a senhora naquela parte que a senhora disse dos filhos reconhecidos ou os filhos legítimos, porque a lei hoje não faz mais distinção. Não, mas ela está dizendo nos Estados Unidos. Estou dizendo nos Estados Unidos, não no Brasil. Não, eu digo aqui. O que eu quero aqui, eu sei. Que é igual. O que eu quero colocar aqui é o seguinte: ascendentes, descendentes, cônjuge, irmãos. Mas o que ela está dizendo é que não era cônjuge. Eles eram. Ela não foi esposa, ela foi nem união estável. O que eu estou dizendo é que a lei manda ascendentes, descendentes, cônjuges ou irmãos. O que eu quero colocar é isso. A doutora colocou, 50% são dos herdeiros. A mulher, quando é casada, ela é viúva, ela é meeira, ponto final. O resto é herdeiro. Ou seja, o resto, os 50%, ele pode dispor, então, ele pode doar para quem ele quiser. Mas ele pode doar se ele deixar um testamento. Se ele deixar um testamento. Se não tiver em testamento, o que acontece com esses 50%? São dos filhos também. Exatamente. Daí, por exemplo, nesse caso, a moça já disse que não quer nada até o presente momento.
Então a pessoa não quer nada, mas se ela resolver querer, mesmo ela estando apenas namorando 6 meses, estando morando com a pessoa 6 meses, ela tem o direito? Não. Existe a possibilidade não dela é receber? união estável, 6 meses. Não é união estável, não tem direito. A habitação, ela pode ficar lá se ela pagar uma locação, depende do herdeiro. E no caso se o herdeiro do carro deixar ela morando e lá, do celular que ele deu para ela, isso é presente. Isso mas ela dizem pode. que, eu li em alguns lugares que os filhos podem até Pode querer questionar na justiça, mas veja bem, é um presente. Mas o presente ela não tem que estar no nome dela? Tem que estar no nome se dela. tá no nome dele? Aí é tudo da- Ninguém dá presente, ninguém dá presente. Eu vou te dar um presente, Kelly. Eu vou dar um presente para a namorada. Eu falo, olha, eu tô te dando um presente. carro. Vou dar um papel aqui, tô Não, não é assinando papel, que eu tô te é o dando um documento do presente. carro no nome da Não pessoa. precisa estar no nome da pessoa, a tradição. O direito brasileiro contempla a tradição, ou seja, se for postular um juiz, a prova em juiz é assim, é documental, testemunhal e pericial. Uma supra a outra, percebe? Não tem documento. Se ela provar juridicamente, através de testemunhas, que ela conviveu com ele esses últimos meses, ela terá alguns direitos, sim. E de habitação, segundo o entendimento dos tribunais e no meu entendimento, ela o terá. É o meu entendimento também. Isso. Elô? Não. Não? Não. Não, porque Isso não não é é- união. isso não é legal. Não, não é legal. Não é união estável. Ela é namorada, senão toda namorada vai dar um golpe numa pessoa que tem uma. Não é uma união certa estável. valor. União estável. União estável é quando ela tem uma convivência de esposa, de marido e mulher. Mas tem um tempo limite, Elô? É Tem, isso? geralmente há mais de um ano. Ah, tá. Aí eles construíram alguma coisa junto. Ela trabalhava lá na profissão dela, que eu não sei qual é, o Nê deve saber, ela né? trabalha com... Na verdade, eu não sei a profissão dela. Então, Eu se sei que ela ela tem tem uma uma profissão, vamos supor que ela fosse uma jornalista também, ela compunha, comprou alguma coisa para dentro do imóvel. Então, aquela união, sim. que nem comunhão parcial de bens. Como se fosse casado, Como se só fosse no papel, casado. né? Se a união estável, ela dá a característica de casado. Então, se ela compôs alguma coisa, ela ajudou financeiramente, ela tem esse direito de regresso. Ela tem esse direito de uma pequena herança da parte dela dessa convivência. Isso se alguém provar, se ela tiver testemunha, pode dizer que realmente Mas foi feito testemunha hoje em dia também pode ser plantada, né? Não se sabe. É bem contestável. O que é documento é mais Olha, importante. Eu entendo o que você está digo, falando. Só uma coisa, eu entendo o que você está falando Documento. dos direitos, até porque a pessoa Não. cuidou de uma pessoa doente e tal, mas eu quero falar legalmente. Eu vou o dizer, que pode ser feito. Eu vou dizer legalmente o para doutor está você. dizendo que não pode. Não, isso aí era antigamente. Mas a Inclusive lei o não mudou. Supremo Tribunal Federal Não. já determinou. Hoje o que diz chama assim, ó, mora uxória, ou seja, viver sob o mesmo teto, embaixo do mesmo teto, União como se uma estável. família fosse. Não há necessidade, o que a doutora está querendo colocar é o direito aos aquestos, ou seja, a pessoa morre, há o direito. Se alguém é casado e tem uma esposada, uma amante, uma companheira fora do casamento, aquela companheira terá o direito também. No caso dele, ele estava namorando. Se ela comprovar e provar que ela estava morando com ele nos últimos meses, ela ajudou, evidentemente que ela não terá direito sobre todos os bens que teve. Inclusive a pessoa que é casada vai se adotar qual regime? Regime parcial, comunhão, total de bens, Exatamente. universal de bens. Ou Agora, seja, lutar todo mundo pode. lutar todo mundo pode, não, tem que ver o regime de entrar bens. na No justiça, caso você dela, pode pedir o que for. no caso dela, ela terá direito, sim, se provar, ela terá direito. Isso eu posso Ela tem garantir, direito ao segundo o carro que ela entendimento ganhou do de Supremo presente Saiu Tribunal. hoje dele. na Tá. coluna Não, e é o celular. do E é Ricardo o celular. Feltrin que a justiça vai deixar paralisado essa divisão de bens do Marcelo Rezende Até 2020, porque ele tem uma filha de 15 anos. Eu quero falar já sobre essa história da filha. O que eu queria falar antes, para eu não perder tempo, que eu quero falar outro caso também, é o caso da Fontenelle. Porque a Fontenelle tinha a relação estável que nós tínhamos falado. E mesmo assim, essa história se estendeu ao longo dos últimos 5 anos, porque houve uma contestação da família, né? Se negando a dar a você ela vê. parte do dinheiro, que é uma coisa União que estável seria, entre aspas, contestável. uma coisa da lei, né? Uma coisa legal. E outra coisa também, ele escreveu de próprio punho que ela teria direito a essa parte. E isso também não é levado em consideração na nossa lei, quando a pessoa escreve, porque eu estou falando isso pelo tempo que demorou para se resolver, né, Elô? Essa escrita, eu tenho um caso de um desembargador que tirou a filha e a neta
do testamento, fez um papelzinho lá de pão, né? A gente brinca, para deixar para a esposa dele. Ele faleceu, está sendo contestado na justiça. Porque esse testamento escrito de próprio punho é contestável. O testamento feito em cartório, ou cerrado ou aberto, alguma coisa assim, já não é tão contestável, porque está já determinado. Mas o escrito à mão é relativo, né? Mas e se a pessoa faz aquela análise lá? Como que ele escreveu aquilo de próprio punho? Teve coação? Deixa eu te falar uma coisa. Testemunha? Como que foi feito? Em que termos a pessoa escreveu aquilo? Quer dizer, tudo tem que ser provado. Tudo né? tem que ser Deixa provado. eu te falar uma tudo coisa que não é de uma contestável. pessoa famosa, mas é uma pessoa conhecida minha até. Você falou desse negócio da carta de próprio punho. Você vê como é complicado esse negócio, Beraldo. Isso ainda vai passar muita água debaixo dessa ponte. Essa moça que eu conheço, ela morava com uma outra moça há 12 anos. Ou seja, de uma relação estável, né? Já faz um tempo que essa parceira dela morreu e era numa época que ainda não podia casar no mesmo sexo. E elas moraram juntos e a moça teve uma doença grave, gravou um vídeo. E ela gravou um vídeo dizendo que era para deixar parte, ela é muito rica, da fortuna para ela. Esse caso de perto. E a justiça não deu o direito a ela, mesmo com... Eu estou falando isso para você, que é um caso de uma pessoa que não é famosa e que a pessoa tinha o vídeo da outra dizendo, lá, o rosto da pessoa dizendo que gostaria que uma parte ficasse para ela, não era nem tudo, mas era uma parte e tal, que perceptível que não era coação, e mesmo assim existem regras na justiça que são, vamos dizer assim, praticamente imutáveis, né? Ou seja, não sei, o que eu entendo é que o cumprimento da lei para um juiz vale mais do que o desejo da pessoa no Brasil. Sim. O que eu acho meio discrepante também, Beraldo, porque eu tenho certeza que o Marcelo gostaria de deixar alguma coisa para essa moça. Claro, evidente. Marcelo é uma pessoa que tem Ele 5 filhos, cada um de uma mulher. Homem bom. E todas as mulheres dele sempre estiveram muito bem de vida, e os filhos também, né, Neuber? A gente não tem mal. Mas existe essa... Quantas pessoas o Chico Anísio não pagava? Todos lembram? Na jurídica a gente Todos diz que lembram. nem tudo que é justo é correto, nem tudo que é correto é justo. Mas se não é ver, é Benedito Trovato. O direito brasileiro é o seguinte, o direito brasileiro fala, você conseguiu provar, dá-me os fatos que eu te dou o direito. O juiz, você tem que a justiça brasileira, eu costumo dizer, que no Brasil tem autoridades frouxas, porque a polícia prende alguém em flagrante, vai lá na audiência de custódia, o juiz solta o bandido e coloca em risco a sociedade. Por quê? Porque ele é um escravagista, ele é um escravo da lei. Ora, ele é primário, mas é um psicopata, coloca em perigo a sociedade, por que soltá-lo? O juiz brasileiro tem que parar de ser escravagista, ser escravo da lei. Usar o quê? As normas legais através de provas documentais e testemunhais. Salvaguarda os filhos da herança. Mas a lei não deveria ser objetiva e não subjetiva? Claro, a objetiva qual que é? O que está no texto da lei. Porque a lei não é perfeita, veja bem. Por isso que existe a interpretação dos tribunais, ou seja, os desembargadores interpretam a lei em cada caso concreto. Mas em que sentido você está dizendo isso? Não, porque ele está falando, a interpretação do juiz é que faz a lei. Você acha que tem que ser mais lógico? Tem que ser mais objetivo. A lei é isso e é assim que será. Não adianta discutir. Não é o meu querer, não é o querer do juiz, é o que está na lei. O que você está querendo dizer é o Brocádio que fala duralex id lex, ou seja, a lei é dura, mas é a lei. Não é bem assim. É o que ele está falando, o contrário de você. A lei não pode ser burra, a lei tem que ser interpretada em boa parte. Eu queria encerrar, Elon, mas eu queria que você falasse um pouquinho por exemplo, dessa questão também que saiu dessa notícia de hoje, que é uma protelação para começar efetivamente essa briga em relação ao Marcelo Rezende, esperando que a Valentina, que tem 15 anos, que é a filha dele caçula, faça 18 anos para que haja vamos dizer assim, uma luta jurídica que também essa menina possa opinar, porque antes disso ela não poderia. Isso é correto? Então, estávamos conversando isso um pouco antes do começo do programa, né? Corre em segredo de justiça. Não vou falar com propriedade porque a gente não tem acesso ao segredo de justiça. Mas essa criança de 15 anos, ela tem a representante dela, que deve ser a mãe. Foi o que aconteceu com a Flávia, no caso da Flávia Alessandra e Marcos Paulo. Se ela se dá bem com a mãe, se ela tem a representante dela, que é a tutora dela atual, pode entrar na briga e pleitear o direito da menina. Porque como que ela vai sobreviver até os 18, até os 20? Não tem como sobreviver. De repente não tem, não sei.
Eu não conheço a história 100%. Eu vejo o que está na notícia. Então, se ela tem a tutora, se ela tem a representante, seja a mãe ou um outro parente, entra no inventário, vai representando ela. Onde esse belo jornalista inteligente, esse moço inteligente aqui falou, a lei objetiva e subjetiva, ou seja, ela pode postular em juízo uma liberação de um valor, a título de alvará, se postula em juízo, para alimentação, para sobrevivência. Não, isso daí parece que não entra, isso aí ele já vai fazer, ele já vai deixar separado. Mas pode pedir, independente, ela pode. Não, mas isso aí ela já tem. Precisa parar o processo para esperar ela. Parece que eles querem ver os filhos mais velhos, já receberam casa, carro do pai, e ver se essa partilha do que sobrou vai ficar mais para essa filha de 15 anos e menos para os outros filhos. Então, por eles já terem recebido em vida muita coisa. Provavelmente está sendo questionado é o que, se ele doou em vida, era bem disponível para doação. Porque às vezes ele pode ter doado alguma coisa em vida que essa menina de 15 anos tem direito. Tá certo. Olha, agora vai ver se poderia ter doado, né, doutora? Vai ver se poderia ter doado. Além da legítima, ou seja, para ver se ele não preteriu, não prejudicou os demais. Então aí sim que se suspende, espera um pouquinho. Mas a da alimentação é liberado, porque senão não tem como ela sobreviver. Gente, eu adorei a participação de vocês hoje, porque cada um de nós temos opiniões diferentes. Isso eu acho mais importante. Porque debate é assim mesmo. Mas assim que é bacana. E porque causa estranheza na gente, porque eu sempre falo isso, que essa história de morte, primeiro que fala, a pessoa precisa deixar o testemunho. Eu falei isso já para ela, deixar o testamento. Foi. Primeiro que ninguém acha que vai morrer assim. Então você não fica pensando nisso. Agora, vamos falar da gente que está vivo? É muito difícil falar sobre esses assuntos, mas acho que o bom senso é uma coisa que cabe em qualquer relacionamento. Principalmente no que diz respeito às pessoas que você ama e que se foram. Como é que a pessoa gostaria que você se comportasse numa situação como essa? Não que a pessoa vai estar vendo ou vai te julgar ou na outra vida, porque nós acreditamos mesmo que as pessoas estão com o Senhor e que vamos ressuscitar todos na volta de Jesus. Essa não é a nossa questão hoje, não é religiosa, é de bom senso. É para que você ame as pessoas de uma maneira sobrenatural e faça tudo por elas em vida. E depois, é claro, você não vai deixar o dinheiro para o governo, mas que as pessoas tenham o bom senso, você tenha o bom senso de não se deixar contaminar pela ganância. A ganância é uma das piores desgraças que tem acabado com esse mundo. O homem tem morrido e matado em guerras por conta da ganância. Laboratórios deixam de fabricar remédios que poderiam curar doenças graves para continuar vendendo, para continuar faturando mais do que ver uma pessoa curada, porque renderia menos. Aonde é que você se enquadra numa situação como essa? Porque no nosso dia a dia, muitas vezes, você já parou para pensar que a gente tem uma atitude que prejudica o outro ou que tira um dinheirinho pequeno de alguém sem... mas ninguém vai perceber algumas moedas. Não é o que você vai perceber, é o que Deus requer de você. E o que Deus quer da gente é que nós sejamos solidários e sejamos corretos e amemos uns aos outros. Então tá todo mundo brigando? Peraí, para um pouquinho. Não dá para chorar a dor e ser responsável para dar um bom exemplo para as pessoas, seja qual o nível social que elas tenham. Você pense nisso. Porque às vezes numa atitude pequena que você tem de tirar alguma coisa de alguém no teu trabalho, ou tentar derrubar alguém, onde quer que seja, no teu dia a dia, teu filho está vendo. E aí, que exemplo ele vai ter? Você vai dar um exemplo para ele que ele também pode se matar por causa de alguma coisa que ele queira. E não deixe isso acontecer. Para que nós possamos ter o que nós sempre queremos, que é um futuro mais justo, com pessoas mais honestas, com pessoas que se amem mais, para que nós tenhamos menos guerras, para que nós possamos encontrar curas de doenças, para que nós possamos ajudar os outros e pensar nos outros quando temos um pouco mais de dinheiro do que aquele que nós amamos muitas vezes e que já teve, que perdeu. Então pare para pensar nisso, para que você tenha no teu dia a dia uma atitude mais correta. Obrigada, viu, queridos? Uma alegria ter vocês aqui.